Olá, boa noite. Olá, tudo bem? Eu não estou conseguindo ver a senhora ainda. Não, senhora é uma pessoa velha, como eu sou jovem, Que linda! linda você com esse pôster aí maravilhoso. A gente está na zona aqui, que tem obra. Olha isso. Não, mas olha que coisa. Agora tem uma pessoa que está aqui enlouquecida, porque ela quer participar. Vem aqui. Pode participar à vontade, seja mais uma convidada. Você não quer dizer um oi, Sofia? Tá, ela quer ir na livraria, mas enfim. Doutora Renata, muito boa noite. Boa noite. Muito obrigada por aceitar o meu convite de estar aqui participando dessa live com a gente aqui do outro lado, né? Porque a senhora está aí na Flórida, a gente está aqui em Boston, ainda está frio, aliás, está calor, chovendo muito, mas é o outro lado, né? É outra história, frio. Você sabe que eu brinco que o pessoal brasileiro que está em Boston, ele quer morar na Flórida por causa do calor, mas ele não sabe que ele tem o melhor calor do mundo em Boston, que é o calor do dinheiro. Essa região aqui é bem procurada devido a isso mesmo. Mas, doutora Renata, olha, primeiramente eu quero novamente te agradecer e falar que a comunidade brasileira aqui fez uma votação para que eu te entrevistasse hoje. O pessoal aqui te ama de coração. Eu amo eles de volta. Tem muito. A minha irmã, falar dela primeiramente, que depois não vai dar tempo, porque vai bombardear aqui de perguntas que a gente não vai conseguir falar. Mas a minha irmã mandou avisar para a senhora que ela é a sua fã número 1. Ela falou, fala para ela que eu sou a fã dela número 1, eu não perco uma live com ela. Oi, Sofia, tudo bem? Olha, eu vou pôr um óculos para ficar parecida com você. Doutora Renata, a senhora está falando de Coral Springs, né? Isso, meu escritório fica em Coral Springs. Na verdade, a gente tem 2 escritórios em Coral Springs e um em Orlando, né? Hoje mesmo eu estava falando, falei, o próximo escritório ou vai ser em Connecticut ou em Massachusetts, vai ser uma guerra ali. Mas eu acho que para esse lado aqui a senhora é bem cotada. Na verdade, é que os casos aí para cima são casos bem mais complexos, né? As pessoas ali têm um histórico muito mais delicado e migratório por falta de informação, Cida. Então, eles realmente precisam de um escritório de advocacia que tenha força, que tenha coragem de tomar a frente desses casos, né? Bom, não, eu espero. Vai dar certo. Vai dar certo. Só tem ela, a Sofia? Não, eu tenho um menino de 19 anos que nasceu em Boston, o Lucas. Eu vi uma live com a senhora, que a senhora estava falando, mandando uns beijinhos para ele. Nossa, eu tenho netos dessa idade. Doutora Renata, eu vou fazer a primeira pergunta que eu faço para todos nós imigrantes americanos, americanos que estamos aqui. De onde é a doutora Renata? Quem é a doutora Renata? Fala para a gente, todo mundo já sabe, mas como a doutora Renata decidiu a vir para os Estados Unidos? Então, eu tenho 40 anos e sou nascida na cidade de Niterói, né? Cresci na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e a vida me trouxe numa viagem que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Para quem ouviu o barulho da porta, né, que durante a live, vocês que são mães, a gente que é mãe, a gente tem que se virar nos 30. Você vê, são 8 horas da noite, eu estou aqui no escritório com Sofia. Mas, enfim, os Estados Unidos foi uma ocorrência na minha vida. Quando eu tinha 7 anos, meu pai veio para os Estados Unidos e ele veio com visto de turista, com um sonho, ficou além do período. Eu vim aos 12 anos e eu só fiquei 6 meses com ele. Voltei para o Brasil, né? E não imaginava que a vida ia me trazer de volta para os Estados Unidos até que eu conheci o meu primeiro marido, que é brasileiro, americano e mora em Massachusetts. E daí eu me vi num relacionamento incrivelmente abusivo, psicologicamente, financeiramente abusivo, e eu comecei a viver a realidade da maioria dos meus clientes, mas eu nunca imaginei que eu fosse me tornar advogada, nunca foi um objetivo de vida, né? Mas como quando a gente faz planos, Deus ri e implementa, né, a sua vontade. Nunca é os seus planos. Eu me separei do meu primeiro marido depois de algum tempo e acabei conhecendo meu segundo marido, que
foi um dos grandes incentivadores, né, de eu me tornar advogada. A gente hoje não está junto, mas a gente tem um excelente relacionamento, é o pai da Sofia. E minha vida aqui nos Estados Unidos foi um resumo de todas as circunstâncias que todo imigrante passa aqui. Trabalhei sem documento, tive necessidade de tirar a carteira e não consegui. Vivi um relacionamento abusivo, aonde a questão do documento era usada contra mim, né? De uma forma incrivelmente abusiva e maldosa. Depois eu conheci o meu segundo marido, nós ficamos juntos. Como você pode ver, eu gosto muito de casar, né? Nossa, tô vendo. Mas olha, o número 3, o marido número 3, eu vou acertar. Olha, cross my finger for you. E daí, só para concluir, eu acho que uma das coisas que me aproximou muito da comunidade brasileira é que eu sou uma grande proponente, Cida, de que o imigrante não tem que ter vergonha das minúcias da história dele. Vou te falar uma coisa que eu acabei de ver. O pessoal fica falando assim, fulano veio para os Estados Unidos, está limpando vaso, está trabalhando em 2, 3 empregos, está correndo atrás. Essa necessidade de trabalhar e de correr atrás, ela nunca vai abandonar a gente. Olha, eu estava lendo hoje um post do Rafinha Bastos, né, que é comediante e que está tendo sucesso aqui em inglês. Cara, se você é brasileiro, fazer comédia em inglês tem que ser algo muito difícil. Muito mesmo. Porque a tradução não sai a mesma coisa. E ele, ou a equipe dele, por meio do perfil dele, convidando brasileiros para participar dos shows dele, mas com a maior humildade, sem estrelismo, entendendo que existe uma sinergia entre o brasileiro que está aqui, que está indocumentado, tem saudade de casa, lá no grupo, né, de brasileiros em Los Angeles, e ele, que é uma estrela, ele é uma estrela. Rafinha Bastos é um humorista altamente reconhecido. E isso é a beleza dos Estados Unidos, é que aqui, se você tem um sonho, você quer crescer, se você estiver disposto a trabalhar pelo seu sonho, progredir, evoluir, vai dar certo. Está na sua mão buscar essa resolução. Então, é por isso que eu sou uma grande proponente de falar mesmo o que aconteceu com a gente aqui como imigrante, para quebrar esse tabu, esse estigma, né, de que, veio pela fronteira é um imigrante pior, ou, está com visto de estudante é um imigrante pior. Pelo contrário, estamos todos nós aqui tentando melhorar a nossa realidade como família, como pessoa e a nossa realidade migratória. Olha, eu admiro as tuas palavras, porque foi exatamente o que o canal Conectando Pessoas foi criar para mostrar pessoas de superação, porque eu amo histórias de imigrantes. Eu vim pelo México com um filho de 1 ano, já contei minha história para algumas redes aí, vim com um filho de 1 ano e me superei, conheço pessoas maravilhosas, com empresas grandíssimas, com trabalhos maravilhosos aqui, pessoas de superação, e eu amo essas histórias. E a sua foi uma das... Eu estou falando sobre a Renata, mulher, primeiro, para depois a gente entrar, porque eu quero saber a história da Renata. Eu sei que a doutora Renata veio e trabalhou como house cleaning, porque eu tenho uma companhia de limpeza, trabalho com muitos imigrantes indocumentados, e eu gostaria de saber um pouquinho mais como foi limpar vaso aqui na América. Olha, trabalhei com limpeza, trabalhei com construção. Uau! Trabalhei com garçonete, eu fazia limpeza limpeza de post-completion, né? Depois que a casa é construída, e muitas das vezes se envolvia também fazer limpeza de demolição. Trabalhava de macacão de obra, de bota, de capacete, trabalhei de garçonete, trabalhei em car wash. Eu me virava nos 30 para pagar as contas. E eu tive alguns momentos onde eu tive que quebrar aqueles paradigmas que a gente traz do Brasil, né? Quando a pessoa está limpando, aquilo é um trabalho como qualquer outro. Eu sou muito privilegiada de ter várias pessoas, eu tenho uma equipe que cresce todos os dias, eu tenho 51 colaboradores hoje. Nossa, maravilha. Trabalham para mim, trabalham comigo, ninguém trabalha para mim, nós todos trabalhando para o cliente. E hoje o meu foco é, claro, em aumentar a quantidade de horas que eu posso advogar. Essa é a minha paixão. Eu não tenho como limpar a casa e advogar ao mesmo tempo, é humanamente impossível, né? Então, a profissional que trabalha na minha casa, que cuida das minhas coisas com o maior carinho, como se fosse dela, que cozinha para mim, que ajuda a cuidar da minha filha, elas estão fazendo um trabalho que é diferenciado do meu, mas que é tão importante quanto. Então, a gente começar a tratar, você falou, eu vim pelo México e hoje eu tenho uma empresa de limpeza,
Quando você tiver êxito no nível que você quer, porque você já tem hoje, mas quando você tiver êxito no nível que você quer, e você falar, eu sou uma empreendedora, não vai fazer diferença se você é empreendedora que é dona de uma empresa de limpeza, que você é empreendedora, sei lá, como advogada, o que importa é que você tenha se superado e tenha vivido o máximo do seu potencial. Eu sou muito grata, Cida, ter limpado o vaso. Quebrou a minha crista. Eu acho que a gente que é brasileiro, a gente tem uma empáfia muito grande, sabe? O trabalho doméstico não é um trabalho digno no Brasil até hoje, infelizmente. Mas o brasileiro tem muito isso. Você vê que o filho do brasileiro rico não trabalha porque é vergonha, né? E isso daí incapacita a gente para lidar com as realidades da vida. Por que o imigrante dá certo nos Estados Unidos? Porque aqui ele está disposto a fazer qualquer coisa. Se ele estivesse disposto a fazer qualquer coisa no Brasil, a realidade da gente como país seria diferente. E eu falo isso me incluindo. Por mais que eu tenha começado a trabalhar muito cedo, a gente vem do Brasil com uma ideia muito errada. Não é que o americano está certo, não. É que quando a gente se despe, acho que esse é o termo correto, quando a gente se despe desses labels, dessas etiquetas, dessas convenções sociais, você pensa, cara, eu vou começar limpando casa, mas eu vou crescer o meu schedule, eu vou crescer a minha empresa, eu vou me profissionalizar, eu vou limpar escritório, eu vou desenvolver produto. É um negócio. A Amazon não começou com Jeff Bezos no iate dele. Logicamente. A Amazon começou com ele vendendo livro, provavelmente empacotando os livros, e todos os negócios começam da mesma forma. Cada um empreende dentro da área que tem excelência. E eu sou muito grata, não quero voltar. Já passei... Dessa fase, Não é dessa fase. Você sabe que, há um tempo atrás, eu invisto na área imobiliária, né? E um tempo atrás eu estava considerando comprar um imóvel para investimento e eu estava muito apreensiva. E quando você cresce pobre, você desaprender a ser pobre é muito difícil. Porque você pensa muito antes de realizar qualquer coisa. Você pensa, você tem medo de perder tudo, você não sabe aplicar o seu dinheiro, porque para a gente, quando é pobre, ou para o pobre, a gente investe o dinheiro em coisas que são de satisfação rápida, porque a gente nunca sabe quando vai haver uma oportunidade de comer algo gostoso, de comprar uma roupa bonita, de fazer uma viagem. Então, aquilo é como uma medicação. E você não cresce desse jeito, você tem que reformular os seus padrões para poder crescer. E daí eu estava tendo uma crise, falei, meu Deus, não posso comprar esse imóvel, se eu comprar eu vou ficar descapitalizada, vou perder tudo, que aí já entra na piração. Daí, minha terapeuta falou o seguinte, Renata, vamos fazer um exercício. Se você hoje perder tudo, você ficar pobre de marrereci, mas você tem a sua saúde, o que você faria a primeira coisa? Falei, a primeira coisa que eu faria, eu começaria a limpar casa de short-term rental, casas de Airbnb, né? Por que a gente falou isso? A gente estava entrando num cenário assim, você não pode mais advogar, você não tem mais a sua licença, você só pode trabalhar, você tem o seu braço, os seus braços, suas pernas e você pode trabalhar. Falei, eu começaria a limpar a casa, me estruturaria para fazer limpezas mais profissionais, oferecer serviços adicionais, limpar escritório, e eu falei, e daí naquela conversa com ela, eu falei, posso te dizer, se eu tivesse que voltar a limpar vaso hoje, eu construiria tudo de novo. Tudo de novo. Faria tudo de novo. Por quê? O limpar vaso é só um veículo. A gente brinca, limpar vaso. Gente, advogar é incrivelmente desafiador. Incrivelmente desafiador. Você falou do México. Na semana passada eu estava atendendo em Connecticut. O número de pessoas, de mulheres que me procuram e que na travessia pelo México foram estupradas por coiotes, e eu sou a primeira pessoa que eles contam. Às vezes, a gente ouve isso 5, 6 vezes num dia. Isso impacta o seu cérebro de uma forma. Se você for ser humano, aquilo vai te impactar. Então, você precisa ter uma coraça, você precisa ter uma resiliência. Então, quando você está lá limpando vaso, limpando uma casa, você, nossa, eu não estou com vontade de fazer isso hoje, mas você está fazendo, aquilo está te ensinando disciplina. A disciplina vai ser útil em qualquer área da sua vida. Completamente, porque quando eu mudei para cá, eu nunca trabalhei de limpeza de casa no Brasil, lógico. E eu me lembro quando as primeiras vezes que eu fui ao Brasil, eu tinha vergonha de falar, por que você faz na América? Eu trabalho, mas eu jamais falaria,
eu trabalho de limpeza de casa. Passou um tempo que eu comecei a crescer, comecei a dar trabalho para outras pessoas, providenciar trabalho me encheu de orgulho de uma forma que eu passei, gente, eu sou empresária da área da limpeza, eu não Claro! tenho vergonha nenhuma disso. Então, isso girou e, graças a Deus, hoje eu trabalho com muita gente, eu posso ajudar bastante pessoas e eu me orgulho muito do que eu faço. Eu acho que isso daí eu falo para os meus clientes que quando você passa o cartão, o dólar é verde da mesma forma. Verdade. E é verdade. E é verdade. Parabéns por você ter superado essa pré-concepção. Tem um autor americano, um coach americano, que eu adoro ele. O nome dele é David Nagel. E eu fiz um curso com ele de 90 dias. E no meio do curso ele falou um dia exclusivamente de por que o imigrante vem para cá e dá certo. E eu quase pirei. Porque eu falei, gente, eu falo isso para os meus clientes o tempo todo. Imigrante dá certo nos Estados Unidos porque ele não tem vergonha, porque ele quer correr atrás, ele faz o que tiver que ser feito. Então, por que não celebrar isso, né, Cida? Parabéns por você ter reconhecido isso. Não, eu não me envergonho, adoro ajudar, adoro trabalhar com a comunidade brasileira, é um dos motivos que eu estou aqui hoje falando com a senhora exatamente para passar informações de qualidade para as pessoas. Tem pessoas aqui falando que a sua voz é maravilhosa, daria para ser radialista. Gente, a doutora Renata, eu já vou voltar lá para a pergunta que eu falei. Para vocês que não sabem, ela já teve um programa e ela é apresentadora do seu próprio programa na TV Conexão de Imigração pela Band Internacional, não foi isso? A gente fez um trabalho super bacana e o programa na Band Internacional foi um sucesso e agora a gente vai ter uma novidade maior ainda para o programa Conexão Imigração USA. Voz herdei da minha mãe. A voz já está no fim, né? O final de dia, mas obrigada pelo elogio. Não sei se daria para radialista, não. Eu também tive um programa lá na nossa rádio USA, então fui um pouquinho radialista. Ai, que ótimo, mas sua voz é muito linda. É uma voz forte, uma voz que transmite o que realmente o que você quer falar. Isso é muito bom, porque eu pessoalmente, Cida, eu não gosto de conversar com uma pessoa que fica assim, Mais do que a dicção, é a maneira como fala. Porque, às vezes, a pessoa não desenvolve uma forma objetiva de falar e fica usando esses vícios de linguagem. A minha professora de português, eu não tinha muita possibilidade de falar de uma forma inadequada, porque Dona Luísa mandava pegava Então, isso aqui é privilégio. Isso aqui é fruto do trabalho das sandalhadas de Dona Luísa. Nossa, que ótimo, né? E que isso não aconteça hoje em dia, né? Mas se te acontecesse, eu ajudava um pouquinho mais. Mas, doutora Renata, preparada para ser bombardeada por perguntas? Vamos. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Vamos falar como está a situação da Flórida uma semana antes da lei entrar em vigor? Muito pânico desnecessário. Eu fui uma das primeiras a falar em relação a essa lei. Muita gente falando, fique preocupado. Você sabe que a internet hoje, o objetivo é muito mais de projeção pessoal do que de veracidade dos dados. E quando eu falei, não adianta ter medo, Ron DeSantis não vai poder prender ninguém, não vão haver detenções, aquilo causou um furor. Gente, quem tem viagem marcada para a Flórida, não há porque ter motivo de ser detido. Ron DeSantis não tem poder nos aeroportos. Claro, a gente não sabe como isso vai se desenvolver. Pessoalmente, eu me preocupo em algumas áreas. Número 1, a questão de transportar 5 ou mais pessoas indocumentadas, como isso poderia ser considerado tráfico humano, principalmente as pessoas que empregam pessoas e que as levam de um lado para outro. Mas deixa eu dar um reality check para vocês. Contratar pessoas indocumentadas sempre foi crime. Isso não é uma novidade, entendeu? Ron DeSantis, dentro da sua lei, o que ele criou de novo foi a questão dos hospitais, que não é nem delatar, é informar ao governo do estado, quem está fora do estado, se está buscando ajuda médica, o que é uma violação do HIPAA, que é uma lei de confidencialidade médica. Então, eu
não vejo como a nossa vida no estado da Flórida vai mudar muito mais do que ela já é hoje. Imigrante na Flórida não tem carteira, dirige com carteira, sem carteira ou com carteira de outro estado. Na Flórida, quem dirige com carteira de outro estado e mora na Flórida já estava em violação da lei antes dessa nova lei. Então, eu acho que tem muito pânico para algo que já existia. Uhum. Agora ele só está sentindo na pele. Na verdade, eu estou indo para a Flórida amanhã. Eu posso dirigir, lógico, eu vou pegar um carro aí na Flórida, eu vou dirigir com placa daí da Flórida. Porque eu tenho família, lógico, eu chego, pego o carro e dirijo. Tem algum problema para mim? Se eu for parada, como eu vou provar para eles que eu não moro na Flórida? Você vai dizer simplesmente o que você me disse. Sua carteira de motorista de Massachusetts com o endereço da Flórida, endereço de Massachusetts. Onde você mora? 123 Main Street, Medford, Massachusetts. Ele não tem, o agente, o policial não pode prender ninguém por uma suspeita da pessoa estar fora de status. Esse não é o papel da polícia. Tanto papel e não é o poder da polícia. Tanto que uma das propostas de Ron DeSantis, se ele vier se tornar presidente, é que a polícia local possa prender quem está fora de status. Aí sim a gente teria um problema. Não é o caso agora. Não é o caso agora. Obrigada pela informação. Segunda pergunta. Quais são as opções legais para quem deseja obter status legais para viver aqui nos Estados Unidos? Tem alguma forma da pessoa vir legal para os Estados Unidos, aqui para os Estados Unidos, ou quem está aqui já há algum tempo, tem algum meio de se aplicar e ficar legal aqui nos Estados Unidos, ou não existe nenhuma chance? É difícil falar de processos de uma forma generalizada, Cida. Uma das coisas que a gente tem feito muito e que tem tido êxito é para pessoas que estão aqui nos Estados Unidos fora de status e que entraram, por exemplo, pela fronteira, ou que estão fora de status, mas que vieram para cá e foram sequestradas por coiotes, foram abusadas pelo coiote sexualmente, né? Trabalharam para o coiote e não receberam. Porque às vezes o coiote faz essa pessoa trabalhar carregando coisas, limpando a casa onde as vítimas são acomodadas, né? E pessoas que vieram para os Estados Unidos como oferta de trabalho e não receberam pagamento. Então, por exemplo, na limpeza, acontece muito. A pessoa está no Brasil e aí Maria, em Massachusetts, fala: não, vem aqui, eu vou te ajudar, vou te arrumar emprego. E aí a pessoa vem e trabalha um mês sem receber, porque é para aprender, tem que pagar o aluguel da casa da pessoa que ajudou a vir. Isso tudo podem ser circunstâncias de tráfico humano. Tráfico humano documenta indivíduos que entraram pela fronteira, que entraram mais de uma vez. Tudo vai depender da maneira do que aconteceu com você. Então, quando fala, tem maneira de legalizar? Tem. Tem maneira de legalizar para todo mundo? Isso realmente não vai ter. Então, vai depender das circunstâncias e do que a gente vai poder analisar para o caso específico de cada pessoa que procurar o nosso escritório. E isso, doutora Renata, as pessoas que vieram pelo Caicai, eu comecei na época que começou a entrar pelo Caicai, na época do Covid. Sim. Entrou gente como nunca, né, nos Estados Unidos. Então, muitas pessoas entraram e deram entrada no asilo. Como é essa aplicação do asilo? A pessoa entrando por asilo, ela pode voltar para o Brasil, ela recebe toda a documentação? Como que é essa história de asilo? A verdade é que eu acho que são mais de uma pergunta em uma. Okay. Dar entrada no asilo não quer dizer que você vai ganhar asilo. Uhum. O número de casos de asilo que são aprovados para brasileiro é muito baixo. Se não me engano, em 2021, foram menos de 150 casos de asilos que foram aprovados para brasileiros. O que a gente está vendo é que o pessoal está recebendo autorização de trabalho, está recebendo social, e aí fica aquela expectativa. A maioria das pessoas que entrou pelo Caicai foi forçada da entrada no asilo, porque quando você está num processo de defesa de deportação, você precisa demonstrar para o governo que você vai lutar o seu caso de alguma forma, senão o governo te dá uma ordem de deportação imediatamente. Então, dar entrada no asilo é diferente de ganhar um caso de asilo. Quando você ganha um caso de asilo, o governo americano reconheceu que você sofreu ou sofre risco de vida. Ninguém vai visitar o lugar aonde você corre o risco de morrer, né? Então, não é que você não pode voltar ao Brasil. É que quando você volta ao Brasil com o seu green card, você está
eliminando a base do seu green card, que é o risco. Então, é preciso haver uma mudança nas circunstâncias para que uma pessoa que ganhou o green card por asilo possa, de uma maneira segura, voltar ao país de origem sem colocar em risco o green card. Interessante. Porque eu vi que tem muitas pessoas que receberam autorização de trabalho, faz o social, mas isso não quer dizer que ela, no final, ela vai estar legal, pegar o seu brincar. Isso é. Esse processo, ele demora mais ou menos quantos anos, doutora? Processo de asilo pode demorar de 1 ano a 15 anos. É difícil prever. Ninguém tem essa bola de cristal. Uau! E processos entradas por irmão? Como que é esse processo? O processo de irmão é um processo que demora 14 anos e que, sem sombra de dúvidas, eu sugiro que quem está fazendo processo por irmão dê entrada no processo e deixe o processo lá cozinhando, tá? Se você está fora de status, você não vai receber green card pelo seu irmão, a não ser que você saia e fique 10 anos fora. Se o seu irmão é cidadão americano, qual é a minha sugestão? Que o seu irmão ou irmã dê o green card para o seu pai ou para a sua mãe, para o seu pai ou mãe com o green card serem a base do seu perdão, e você arrumar um empregador disposto a fazer um processo de green card para o trabalho. Dessa forma, você vai receber um green card em 3 a 4 anos no máximo. Então, o processo de irmão é possível? É. Para quem eu recomendo, para quem está fora dos Estados Unidos, para quem está aqui com visto de estudante, está disposto a esperar os 14 anos. Fora isso, o processo de irmão, infelizmente, demora muito tempo e não vai legalizar quem está fora de status, a não ser que essa pessoa saia e fique 10 anos fora, ou que essa pessoa tenha uma base para o perdão. E isso tem idade para dar entrada para irmão, porque para pais, ele pode legalizar os filhos até com quantos anos? Pais podem legalizar os filhos em qualquer idade. O que muda é a rapidez, a celeridade do caso e o status do pai. Se o pai tem green card, ele pode dar green card para filhos menores de 21 anos e solteiros, ou para filhos maiores de 21 anos e solteiros. Não casado. Não casado. Não seja casado no papel. Tá. Se casar... Mas, se o pai tem green card e o filho é maior de 21 anos, e o filho está fora de status, o pai é incrivelmente valioso para esse filho, porque o pai vai ser a base do perdão num processo de green card para o trabalho. Se o pai ou a mãe, se o indivíduo é cidadão americano, aí ele pode dar green card para filhos de qualquer idade, casados e solteiros. Essa é a diferença. Que legal saber. E qual é a possibilidade de uma pessoa que está aqui já há algum tempo trocar o status de visto aqui dentro dos Estados Unidos? Vamos supor que tem uma pessoa com 3 anos aqui. Ela tem como trocar o seu status para permanecer nos Estados Unidos? Se ela estiver fora de status, não. A não ser que haja uma situação extraordinária aonde ela tenha como justificar que ela ficou fora de status por um motivo além do controle dela. Tipo doença. Doença, sem sombra de dúvida, catástrofe, furacão, assistência inefetiva de uma paralegal ou de um advogado. A gente tem várias pessoas que foram vítimas de situações como essas, perderam o status porque foram mal aconselhadas. Então, existe a possibilidade, mas é bem específica de cada caso. É complicado essa lei. Ai, como a senhora estuda? Meu Deus. Eu fico pensando hoje, meu Deus, eu não conseguiria nem imaginar hoje voltar a estudar. Adoro, sabe, falar com pessoas que entendem muitas coisas. Doutora, agora eu quero falar com a senhora sobre a lei da dignidade. Como eu já ouvi falar, como está, já foi votado, já está no plenário, como que está isso? Essa lei está pendente, existem hoje 37 projetos de lei junto ao Congresso e ao Senado, tentando legalizar imigrantes de alguma forma. Infelizmente, não dá para dizer se vai ser aprovada e como será aprovada. A gente espera. Dá tchau lá, Sofia. Tchau, Sofia. Tchau, filha, vai. Ela parece com a senhora. Ela sabe que eu não posso dizer não enquanto eu estou na live, então ela vem pedir as coisas eu estou na live, né? Esperta, filha de advogada. Então, Cida,
Eu acho que nesse momento a gente falar do Dignity Act é precipitado, porque ninguém sabe qual será o formato final dessa lei. Uhum. Assim que ela passar no Congresso e no Senado, aí a gente vai estar numa posição de ter essa discussão. Eu confesso que eu estou mais preocupada com a decisão que virá a qualquer momento da Suprema Corte em relação ao DACA. Isso sim tem me preocupado, porque o fim do DACA vai expor centenas de milhares de jovens que se encontram nos Estados Unidos já com autorização de trabalho e que, em grande maioria das vezes, não tem como se legalizar. Isso sim tem tirado meu sono. Uau! Eu torço para que nada aconteça, meu Deus, porque ajuda tanto. Eu conheço pessoas, eu conheço famílias aqui que os filhos. Eu conheço uma família, na verdade, que ela teve o DACA por muito tempo, agora casou, conseguiu, graças a Deus, vai dar a cidadania, vai poder ajudar os pais que estão aqui há muito tempo. Essa lei, ai meu Deus, tantas as perguntas aqui, doutora Renata, se a senhora estiver vendo algum aí... Eu estou tentando entrar aqui Você está vendo as perguntas no YouTube? Eu estou vendo no Instagram, eu estou aqui no Instagram. Gente, vocês podem mandar perguntas. Tem uma pergunta aqui sobre a Flórida, gente, então vamos voltar na Flórida. Se eu estiver dirigindo na Flórida, sem o status legal, eu posso ser presa? A senhora já falou essa resposta. Se você estiver dirigindo sem carteira, pode. Como ficarão os aeroportos da Flórida na situação? Eles vão perguntar? Da mesma forma que estão hoje.